Gratidão ao Senhor. E aí, hoje, nós vamos falar especificamente sobre a expressão da gratidão, né? O Senhor tratou comigo a respeito desse assunto. Durante a ministração da nossa pastora, ela trouxe, né, algo que veio como uma flecha para o meu coração, né? Onde ela ministrava aqui e dizia que a gratidão, ela precisa ser vista, né? Ela é visível. E aquilo trouxe algo para mim, e nos últimos dias eu estava, né? A gente não pode dizer abestalhada. Nossa pastora disse que a gente não pode dizer que fica abestalhada. Nós ficamos aleluiados. E eu estava, como a Bíblia diz, como quem sonha. Tinha hora que parecia que eu estava flutuando. Por quê? Como essa palavra, né, alcançou o meu coração e trouxe algo de forma muito real. E eu queria partilhar com vocês. Então, eu gostaria de convidar você a se pôr de pé para abrirmos nossa Bíblia e lermos no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 32. Aleluia. Atos 4 e 32, que diz assim, a epígrafe é: a vida da igreja de Cristo. Eu, você, somos a igreja de Cristo. E a palavra diz assim: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Pai. E ela nos tem guiado a um caminho de paz, a um caminho de crescimento, um caminho onde abunda, Pai, a vida que você conquistou para nós. Obrigada, Senhor, pelo entendimento dado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina em todo o tempo, Pai. E que nesta noite a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, os olhos do nosso entendimento estejam abertos, e que toda distração, Pai, seja repreendida em nome de Jesus, e que possamos estar atentos às direções do alto. Aqui, Pai, só o Teu Espírito tem lugar. Aqui só o Teu Espírito reina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, como é bom falar daquilo que o Senhor ele tem conquistado para nós. Como é bom ter a consciência de que temos um Pai amoroso, cuidadoso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Muitas vezes nós estamos preocupados só com o todo, mas o Senhor ele se preocupa nos detalhes, ele capricha. E aí, diante desse cuidado do Senhor para conosco, nada melhor do que sermos gratos. E aí, quando o Senhor me trouxe essa passagem, o que mais me chama a atenção é que as pessoas estavam sendo gratas. Mas sendo gratas por quê? Pelo que elas estavam sendo gratas? Por que elas estavam tão alegres? Elas estavam sendo gratas e estavam alegres pelo mesmo motivo que eu e você temos para sermos gratos e alegres, não é? Um livro que foi escrito há muitos anos e permanece nos trazendo o mesmo entendimento. Aquilo que eles vivenciaram antes, nós vivenciamos agora.
O que é que tinha acontecido? Jesus tinha vindo, pregado o evangelho, morrido na cruz, depois de manifestar a glória de Deus entre as pessoas. E aí, quando parecia que tudo tinha acabado, aquele que seria o rei tinha morrido, vem a boa nova da salvação. A graça escandalosa, como diz nossa pastora, se derrama a partir da ressurreição de Jesus, a partir do cumprimento daquilo que ele mesmo tinha proclamado, aquilo que ele mesmo tinha dito aos seus discípulos, que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E quando ele ressuscita e ele sobe ao céu, ele nos deixa uma promessa: eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. E aquelas pessoas, elas entraram num êxtase, por ter o entendimento de que tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha apregoado era real. E as pessoas não esperavam mais conquistar bens aqui na terra. As pessoas não estavam mais preocupadas em viver o dia a dia delas, pensando como seria o amanhã, como elas viveriam o dia seguinte, o que elas comeriam, o que elas comprariam, o que elas vestiriam. Não, elas passaram a viver esperando a volta de Cristo. E aí é muito interessante perceber quando a palavra diz que e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Essa é a principal descrição do entendimento de corpo. Nós somos um corpo. E enquanto corpo, nós precisamos crer da mesma forma, falar da mesma forma, sentir da mesma forma, porque somos um. E era o que a igreja primitiva fazia. Só que eles estavam tão gratos ao Senhor por tudo o que o Senhor tinha feito, que aí eles passaram a partilhar tudo aquilo que eles tinham, por ter o entendimento que nada é mais meu, mas é de todos aqueles que são parte desse mesmo corpo. E aí a Bíblia diz que não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Por quê? A Bíblia diz que enquanto corpo, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sente. E aí houve o entendimento. E talvez você pense assim: ô Adnei, você quer que eu venda a minha casa e distribua o dinheiro? Não. Porque a partir daquele momento foi sendo criado o entendimento do que era o Evangelho. Naquele momento eles pensavam que Jesus subiu e voltaria rapidamente para buscá-los. Mas o Espírito Santo passou a tratar. Nós temos todos os outros livros do Novo Testamento onde vieram as direções do que deveria ser feito. O próprio Jesus, antes de ressuscitar, ele diz que eles deveriam ir até a Samaria, até Judeia, até os confins da terra, para fazer aquilo que nós fazemos hoje, levar as boas novas de salvação. Mas, amados, o fato de você hoje talvez não precisar vender a sua casa, e se Deus mandar, venda. Eu não vou dizer que não, não é? Aí vai de como o Senhor ele trata com cada um. Mas o que eu quero que você traga como entendimento nesta noite é que o Senhor, ele já nos abençoou com a sua maravilhosa graça. Nós não merecíamos, mas ainda assim fomos salvos. E o mesmo motivo que eles tinham para fazer isso lá atrás, nós continuamos tendo hoje. Foi a mesma morte. Foi o mesmo sangue derramado. Foi a mesma graça escandalosa que nos alcançou. Que alcançou aqueles que estavam lá naquele momento que lemos.
E por que hoje tem que ser diferente? Porque hoje a nossa gratidão a Deus não deve também ser expressa em ações, em atos visíveis. E a gente vai ver na palavra que a gratidão, ela tem ações que vão expressá-la. Nós rendemos graças ao Senhor falando, sim. Nós oramos hoje aqui, nós já rendemos graças ao Senhor, nós já expressamos a nossa gratidão em palavras, já elevamos o nosso pensamento ao céu, já erguemos nossas mãos, mas há maneiras e maneiras e maneiras de expressar gratidão ao Senhor. E o Senhor, Ele nos chamou para que os nossos atos de agradecimento ao Senhor possam ser visíveis para alcançar outras pessoas. Porque tudo aquilo que o Senhor fez por nós foi para que nós glorificássemos ao Pai. Recebemos a graça do Senhor para que essa graça seja partilhada, para que essa graça alcance a outras pessoas. Aleluia! E aí, nós entendemos que uma pessoa grata, ela age de acordo com o sentimento de gratidão. Uma pessoa grata, ela rende graças, como nós fizemos hoje já, em vários momentos do nosso dia, porque eu entendo que enquanto cristãos, enquanto servos, enquanto pessoas que têm o entendimento daquilo que o Senhor fez, primeira coisa que a gente faz quando acorda, eu não sei vocês, mas eu acho que eu já estou assim, no automático. Então assim, eu não sei acordar e não dizer, Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor me deu uma noite de paz. Obrigado pelo respirar. Obrigado pela minha vida. É a consciência de que não tem como começar o dia sem agradecer por estar aqui. Quantas pessoas vão dormir e não acordam? Então, o simples fato de você acordar já é um motivo para ser grato. E aí a gente rende graças como? Salmo 136. Salmo 136 nos diz assim, 136:1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Amados, o que seria de nós sem o amor de Deus? A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Não merecíamos, mas o próprio amor nos alcançou. Então nós rendemos graças a Ele. Aleluia. Uma pessoa grata, ela louva. E aí, Salmo 100. Aleluia. O Salmo 100 diz, aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Não é só os brasileiros, não são só os americanos, todos os habitantes da terra. Porque a palavra diz que se nós não clamarmos, se nós não vivermos aquilo para o propósito para o qual o Senhor nos criou, a Bíblia fala que até as pedras vão clamar, que a natureza anseia para que a glória do Senhor seja manifesta. E às vezes a gente passa despercebido. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Aleluia. Como não louvar ao Senhor quando temos um coração grato? Quando reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós, é impossível. Nos momentos que nós começamos a meditar na nossa salvação em Cristo, imediatamente o desejo é cantar.
A gente vê que lá no Mar Vermelho, quando o povo atravessa, Miriam começa a cantar e dançar. Por quê? A alegria, a gratidão ao Senhor que tinha livrado o povo de Deus da escravidão e da perseguição dos egípcios. Quanto temos para agradecer? Aleluia. Um coração grato adora ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18. Como essa palavra faz sentido para a nossa vida, amados. 5:18. Aleluia. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, ser grato ao Senhor quando tu tá bem, quando tem dinheiro na conta para fazer pix, quando tem limite de cartão de crédito, quando o armário está cheio, quando as contas estão pagas, é muito bom. Mas e quando nada disso está acontecendo? Quando o salário atrasa, quando as coisas faltam, quando as contas chegam e não tem dinheiro para pagar. Aí a palavra diz: dai graças em todas as circunstâncias. Porque um coração grato não é grato pelo que tem, mas por quem nós somos nele. A nossa gratidão ao Senhor não é pelos bens que nós temos, não é por aquilo que comemos, não é por aquilo que vestimos, mas é pela graça redentora, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz. Um sacrifício que nos gerou uma aliança eterna. Então, independente das circunstâncias, eu e você não podemos deixar de ser gratos. Nós não temos motivos para sermos ingratos, para não zelarmos por aquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas. Aleluia. Um coração grato, amados, ele honra ao Senhor. Salmo 50. Aleluia. Aleluia. Salmo 50, no versículo 23. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Aleluia. Amados, nós precisamos viver para o propósito que fomos criados. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E aqueles que têm essa consciência vão honrar o Senhor com a sua vida. Não é ser grato na hora do presente. Você ora, pede algo ao Senhor e aí você recebe. E aí, ai Deus, obrigado, eu sou grata ao Senhor por isso. Não, queridos. Nós precisamos ter uma vida que honre a Deus. Os nossos atos precisam honrar o Senhor. As nossas palavras precisam honrar o Senhor. E deixa eu te dizer, se você estiver sendo ingrato, você está sendo incrédulo. Porque um coração grato, ele é um coração cheio de fé, que não vive pelas circunstâncias, mas louva ao Senhor em todo o tempo. Ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que a palavra diz. Ele não é aquilo que as pessoas dizem ao seu redor, mas ele é aquilo que a palavra diz que ele é. Ele vive conforme a palavra. E isso honra ao Senhor. Porque as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. E ver aquilo que o Senhor conquistou na cruz, através do Filho amado dele. Aleluia. E aí, nós já entendemos o que uma pessoa grata faz. Né? E aí talvez você pense assim, eu vou fazer o quê? E nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que agiram em gratidão ao que tinham recebido do Senhor. Vamos abrir em Lucas. Aleluia. Lucas no capítulo 17.
no verso 13. O texto, ele fala que o Senhor Jesus, ele vinha, ele estava indo para Jerusalém, e aí ele encontra 10 leprosos, né? Esses leprosos foram até ele e ficaram distantes, né? Porque essa era a orientação da época. E eles começaram a gritar: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aí o Senhor, né, ao vê-los, o verso 13, o verso 14 diz o seguinte: ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Isso demonstra fé. Porque quando eles saíram de perto de Jesus, eles continuavam leprosos. Jesus não fez nada, aparentemente falando. Jesus não tocou, não ungiu, não orou, nada. Mas eles seguiram a direção do alto. Fé. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E a gente entende assim: será que os outros não foram curados? A Bíblia diz que sim, eles foram curados. Será que talvez lá eles disseram: ai, que bom, graças a Deus fui curado? Pode ser que sim. Porém, só um que, tendo o entendimento do que tinha lhe acontecido, voltou para render graças a Deus. Ele podia ter rendido graça ali, mas a gente está entendendo hoje que a gratidão, ela precisa ter uma ação visível. Por quê? Onde Jesus passava, havia sempre uma grande multidão. Se ele tivesse como os outros 9 simplesmente ido embora, aquelas pessoas que estavam com Jesus não saberiam o que tinha acontecido. Mas o fato dessa pessoa voltar e dar testemunho do que Deus tinha feito, faz com que a gratidão dele alcance outras pessoas. Aleluia! Ainda no livro de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 39, nós encontramos um outro exemplo. Às vezes, talvez você esteja se perguntando: sim, por que esses exemplos? Porque talvez você ainda não tenha entendido que você precisa ser grato a Deus de forma que outras pessoas sejam alcançadas, que outras pessoas vejam e desejem aquilo que o Senhor deu a você. Não é desejar o que você tem, não. Não é desejar o seu carro, a sua casa, o seu salário, o seu emprego, não. É desejar a graça do Senhor sobre a sua vida. É desejar aquilo que o Senhor depositou na sua vida e que você transmite em ação, a partir da sua gratidão. Aleluia. E aí o texto, ele fala sobre um endemoniado, que depois de ser liberto, né, o 38 diz assim: contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus despediu-se recomendando-lhe. Vejam que o homem queria seguir Jesus, porque é impossível você reconhecer o sacrifício da cruz e você não querer estar perto de Cristo. É impossível você ter consciência real
de quem você é a partir do momento que você crê com o coração e confessa com a boca. É impossível você não querer estar perto, você não querer a presença, você não querer viver todas as experiências sobrenaturais que isso traz para a sua vida. É muito estranho, amados, e é preocupante quando nós percebemos que alguém que diz que creu com o coração e confessou com a boca, e não tem fome e sede da palavra, não tem fome e sede da presença, não anseia por estar cada dia mais íntimo de Deus. É estranho, no mínimo estranho. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos leva a querer estar constantemente com o Pai. Às vezes eu até brinco com algumas pessoas mais próximas, que eu digo assim: rapaz, tem dia que eu acordo com tanta saudade de casa. E aí um dia desse, uma amiga minha que não entendeu, disse assim: e tu tá onde? Tu não tá em casa não? Eu disse: não, mulher, porque eu não sou daqui não, eu sou do céu. Aí tem dia que eu acordo, sabe, meu Deus, como eu queria estar no céu agora. Por quê? Porque foi na cruz que nós ganhamos uma nova identidade. Aleluia. Foi na cruz que o nosso espírito foi transformado, foi avivado. Ainda hoje, Renato falou, né? Nós recebemos o fôlego de vida, uma nova inspiração. E aí é impossível, amados, ter essa consciência de Deus, de céu, e não almejá-lo. Aleluia. E aí no versículo 39, a recomendação do Senhor foi: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Ele podia ter só glorificado, ele podia só ter se alegrado, porque agora ele teria uma nova vida, ele não sofreria mais aquela opressão demoníaca. Mas não, houve uma direção. E ele queria estar perto de Jesus, mas houve uma direção. O coração grato dele precisava alcançar outras pessoas. Outras pessoas precisavam ver o que aconteceu na vida dele, para desejar também estar perto de Jesus. Aleluia. E ainda no capítulo 8 de Lucas, lá no início, no verso 1, diz assim: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Coração grato. Mulheres que tinham sido libertas. Mulheres que reconheceram Jesus como Salvador. E dentro da gratidão havia uma ação: custear o reino. Amados, é impossível que você tenha consciência do que é o reino e você tenha a mão fechada. É impossível que você saiba o que é o reino de Deus, o que é o chamado, o ID, e você fique pensando quanto é que vai dar de oferta. Isso não é um coração grato. Um coração grato não age desse jeito. Um coração grato, ele se angustia quando ele não tem para ofertar. Um coração grato, ele se entristece muitas vezes por querer fazer mais. Aleluia. Eu lembro de ter ouvido sobre um grande evangelista que, anos depois desse evento, se tornou muito rico. Porque num dia ele estava na igreja e ele não tinha nada para ofertar. Nada. E ele tirou o botão da camisa e ofertou ao Senhor.
E a bênção de Deus alcançou a vida daquele homem. E ele pôde abençoar muitas vidas e ganhar muitas vidas para o Senhor, a partir da bênção de Deus sobre a vida dele. Mas por quê? Naquele dia em que ele ofertou o botão da camisa dele, ele disse ao Senhor: Pai, eu estou disponível para ser canal de bênção. Não é para mim, não é para o meu proveito, mas é para o teu reino. E nós precisamos ter essa consciência, amados, de que tudo que temos e tudo que somos é para o reino. Eu gosto muito de dizer isso aos meus pacientes. Quando os pacientes muitas vezes vêm me agradecer, me mandam uma mensagem agradecendo por alguma ajuda que eu tenha dado, por ter caminhado com eles, por ter ajudado a ultrapassar algumas dificuldades. E eu costumo sempre dizer: eu só passo aquilo que o Senhor me deu para abençoar pessoas. Porque eu tenho um entendimento em mim que não foi para mim, não foi para a minha glória, não foi para o meu ganho. Eu fui só escolhida por Deus. Eu até digo, né? Eu nem escolhi psicologia. Nem escolhi. Foi Deus mesmo e fez de um jeito para eu entender que não era eu. Não sou eu, tem nada a ver comigo. É tudo sobre Ele. Então Ele escolheu de um jeito que não dava nem para dizer que fui eu. Não fui eu. E aí isso faz a diferença da nossa vida. Um coração grato, ele vai falar de gratidão. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, meus queridos, se você anda reclamando, não diga que você é grato. Não diga. Porque as pessoas não vão ver gratidão nas suas palavras. Se você ainda não consegue expressar gratidão verdadeiramente, se cale. É melhor que você fique calado. Porque o contrário da gratidão é a ingratidão. E eu tenho aprendido que a ingratidão atrai maldição. Da mesma forma que a gratidão atrai o favor de Deus, a ingratidão atrai o que há de pior para a nossa vida. E às vezes a gente é ingrato sem perceber, pelo simples fato de reclamar de alguma coisa. Isso aqui, tudo errado, não era para ser desse jeito, era para ser assim, era para ser daquele jeito, era para ser assado. Amados, agradeça pelo que chegou. Se ainda não foi como você deseja, renda graças por isso, para que o mais chegue, para que o melhor te alcance. Porque talvez hoje você só tenha condições de ter isso. Porque talvez, se você tiver mais, você não vai saber usufruir. E talvez venha a se perder e levar outros a se perder também. Nós precisamos aprender a estar atentos. E eu queria deixar 3 questionamentos para que nós possamos refletir. Não é para me responder, não é para lhe oprimir ou para lhe trazer peso. Não. É para que você reflita e, se por acaso não estiver como deveria ser, que você cresça. A palavra vem para isso, para nos instruir, para nos exortar, para nos trazer crescimento. A primeira pergunta é: você tem motivos para ser grato? Muito simples. Se você parar hoje, pensar, olhar em volta, olhar ao redor, olhar para a sua casa, olhar para os seus filhos, olhar para a sua família, olhar para o seu trabalho, olhar para a sua igreja, você tem motivos para ser grato? Olhar para você.
como você tem expressado a sua gratidão a Deus? Tem sido como nós falamos no início? Você acorda correndo e obrigado, Pai, já preocupado, não é? A gente falou do relógio de oração e a gente não só ora na hora do relógio, não é? A Bíblia diz orar sem cessar, e a gente rende graça, não é só sentou, obrigado por esse alimento, Pai. Não, a gente precisa ter uma vida de gratidão. Então, como você tem expressado a gratidão ao Senhor? E aí, a última, se você tem expressado, essa sua gratidão, ela é só de palavras ou de ações? E isso é algo muito sério, queridos, né? Como a nossa pastora falou, e eu disse antes, e veio como uma flecha, que a gratidão precisa de ações visíveis. Então nós não podemos ficar, porque muitas vezes o diabo quer nos deixar tímidos. Então até para agradecer, a gente, né? Obrigada, Pai. Amém. Não, amados. Nós precisamos expressar, precisamos expor. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. O nosso evangelho, o evangelho da salvação, é um evangelho de sinais, prodígios e maravilhas. E nós precisamos expor isso para as pessoas. Como crerão se não houver quem pregue? Como as pessoas entenderão que o nosso Deus é galardoador se eu e você não estamos demonstrando em ação aquilo que o Senhor tem feito por nós? Aqui na igreja, os irmãos sabem porque os irmãos vivem também. Mas tem pessoas lá fora que não sabem. Tem pessoas lá fora que precisam ver expressões de gratidão a Deus, para reconhecer Deus, não como um Deus que dá apenas, mas como um Deus que traz uma nova vida para nós, e que faz com que tenhamos um coração tão grato, que a alegria é uma coisa normal, natural, não é uma coisa esporádica, não é um momento de festa, não é um momento de confraternização. Não, queridos. A gratidão ao Senhor nos coloca de forma a vivenciarmos isso constantemente. E você precisa se pegar do nada no meio do dia, dizendo, meu Deus, obrigada, Senhor. Sabe? E o que é que eu posso fazer diante de tudo isso que o Senhor tem feito por mim? Sabe? Hoje eu passei, tinha uma pessoa pedindo na porta do mercado, e eu entrei, e enquanto eu andava dentro do mercado, sabe, eu disse, meu Deus, Deus faz tanto por mim. Uma pessoa está precisando, eu preciso. E a gente precisa ser assim constantemente. E não é só no dar algo, mas às vezes é uma palavra, é um abraço, é transmitir a alegria que o Senhor tem colocado no seu coração, é dizer para as pessoas o quanto Deus a ama. Porque às vezes a pessoa está ali ansiando por isso. É um bom dia com muita alegria que você precisa dar onde você chegar. Porque um coração grato, ele alegra a alma. E aí você chega nos lugares, não chega e já... Ai meu Deus, a fila. Jesus. Não, queridos. Antigamente eu reclamava muito de fila de banco. Eu ficava meio... perreada. Aí depois um dia eu estava na fila de banco e eu pensei assim, meu Deus, quantas pessoas queriam estar nessa fila? Porque se eu estou aqui, eu vou receber alguma coisa lá no final. Quantas pessoas não gostariam de estar na fila, de ter algo para receber, depois de horas na fila? Um dia eu cheguei na fila 15 para as 7, quando eu passei na porta, era 1 da tarde. Quando eu entrei no banco, era 2. Aí eu disse, meu Deus, né? Fiquei pensando, né?
Quantas pessoas passaria até o dia, dormiria aqui, mas sabendo que ia ter um resultado lá na frente. Então a gente precisa ser grato. Às vezes, né, como já foi dito, em toda e qualquer circunstância. E aí, quando entendermos que a gratidão é expressa em ações, buscaremos todos os dias maneiras de cuidar, de ajudar e amar o nosso próximo. E aí eu queria encerrar lendo Mateus 25, a partir do verso 35. Aleluia. Que diz assim: pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Então os judeus desejaram saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estivesse doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, respondera: com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Então, amados, a nossa gratidão a Deus tem que alcançar as vidas, tem que ser transmitida em amor, tem que ser transmitida em cuidado, em zelo. Um abraço, um bom dia, um sorriso. Mas que as pessoas possam olhar e ver que você é parte do corpo de Cristo, que você é filho amado de Deus. Então, vamos louvar o Senhor, vamos render graças a Ele, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre.